Meus queridos amigos, a Bolsa de Valores, mais uma vez, para variar, está submetendo os investidores a um verdadeiro teste de paciência com essa Selic sendo mantida em 10,5%. O mercado de ações parece não aguentar mais ali, só que a gente precisa ter calma nessa hora, porque toda crise no mercado financeiro traz oportunidades de investimentos para quem sabe identificar e aproveitar e pode aproveitar essas oportunidades. É claro, eu canso de gravar vídeo aqui e a galera nos comentários ali, pô, a única coisa que eu não gosto desse momento é que eu tô liso, não tenho dinheiro para aportar, eu queria que isso durasse para sempre, eu queria ter dinheiro infinito para conseguir investir, só que se você tivesse dinheiro infinito, você ia investir para quê também, né? Então vamos aqui ver 5 ações baratas que estão pagando bons dividendos e que devem seguir pagando bons dividendos. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui. Reação do nosso presidente da República. Uma pena é o que Lula diz sobre a decisão do Copom de manter a taxa Selic a 10,5% ao ano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que é uma pena que o Copom tenha mantido a Selic no patamar de 10,5%. Quem perde é o Brasil. Ele disse que o presidente não se mete nas decisões do Copom, mas reclamou do alto valor pago pela União com juros. Se você não confia muito no devedor, papai, você vai cobrar mais juros. Então a União precisa ser o quê? Mais responsável para o juro cair. A minha opinião é essa. Meirelles tinha autonomia tanto quanto esse rapaz, se referindo a Campos Neto, de hoje, mas eu tinha o poder de tirar. Aí entenderam que precisava de autonomia. Autonomia de quem? Autonomia para atender a quem? E aqui a questão é simples, ao meu ver. Autonomia significa autonomia para o órgão, autonomia para o Copom, autonomia para o Banco Central. Isso é autonomia. Se qualquer um simplesmente pode ir lá e mudar, influenciar, autonomia não existe. Então nós estamos vendo nesse momento para que serve a autonomia, correto? E aqui a gente vê o seguinte, não é só problema do Brasil essa questão dos juros altos, né? O Banco Central da Inglaterra mantém a taxa de juros pela 7ª reunião seguida. Então a decisão do Banco Central Europeu novamente foi dividida com 7 integrantes do comitê votando pela manutenção e 2 sugerindo um corte de 25 pontos base. O negócio não está fácil aqui, não está fácil nos Estados Unidos, não está fácil na Europa, juros altos, a inflação realmente é um fantasma que ainda não saiu de cena, ainda incomoda muita gente. Mas antes de falar da primeira ação da nossa lista, eu gostaria de ler esse trecho do livro mais importante do investidor, para o investidor, que vocês gostaram no último vídeo. E aqui a gente está no capítulo 12, na página 123, onde ele diz assim: o processo de construção inteligente de um portfólio consiste em comprar os melhores investimentos, dando-lhes espaço, vendendo ativos que não são muito bons e ficando longe dos piores. As matérias-primas do processo consistem em A. Uma lista de potenciais investimentos, B. Estimativa de seu valor intrínseco, C. Alguma percepção sobre como comparar seus preços ao seu valor intrínseco e D. Uma compreensão sobre os riscos envolvidos em cada um dos investimentos e sobre o efeito que sua inclusão causaria na carteira a ser montada. E isso aqui é basicamente o que eu sempre trouxe aqui nos vídeos do canal quando eu falo sobre como montar uma carteira de investimentos inteligente e eficiente. A minha pergunta para você é o seguinte: você já tem a sua lista de potenciais investimentos? Quais são os ativos que você gosta, que você considera que são bons ativos, boas ações de boas empresas? Você tem que ter essa lista para depois você partir para o preço. Está interessante se não está. Essa é a minha opinião e vamos aqui para a primeira ação da lista, PetroRecôncavo RECV 3. A PetroRecôncavo é uma empresa especializada na produção de gás natural e petróleo em campos terrestres, onshore.
ela é muito eficiente no seu nicho de atuação, faz a revitalização desses campos de produção já maduros e consegue recuperar a capacidade produtiva de diversos poços, né? Ela compra da Petrobras, ela torce o pano ali, né? Toma esse danoninho sem colher até o final para conseguir aproveitar tudo até a última gota de petróleo. E por que a Petrobras não faz isso, Badu? Por que a Petrobras vende isso para outras empresas? Se essas empresas estão ganhando dinheiro, por que ela mesma não faz isso? Não é o foco da empresa, simplesmente isso. A empresa ela não tem dinheiro infinito, capital infinito para investir na manutenção de todas essas operações e know-how para tudo isso. Então é mais fácil o quê? Desinvestir, passar esses ativos adiante e focar, no pré-sal, onde ela tem maiores margens, um lifting cost muito mais interessante. A PetroRecôncavo, nesse momento, negociando a um P sobre L de 8,77 vezes, um PVP de 1,17, um dividend yield acima da Selic de 11,18%. Empresa interessante, ao meu ver, também um ROI bacana. Com o preço do petróleo subindo, esse ROI tende a ser ainda mais interessante. Retorno sobre capital investido também bacana. Crescimento de dividendos nos últimos anos, crescimento de lucros. Ao meu ver, é uma empresa que está bem posicionada. Eu deixei até um post no AGF+, falando sobre o meu racional em RECV3. Deixei aqui que considero que ela está num preço interessante nesse momento, pagando bons dividendos. Na minha opinião, o preço atual traz margem de segurança para investir na empresa. Então eu vou deixar até o link aqui da AGF+, se você gostar, vira assinante da plataforma, você vai ver vários posts meus a partir de agora por lá, explicando o meu racional por trás das minhas decisões de investimento. Compra, venda é difícil, mas quando acontecer também. Na sequência aqui eu já trago Vale e Bradespar, que são duas ações que estão pagando bons dividendos nesse momento também. A Vale, vocês estão cansados de saber, eu faço vídeo direto aqui, uma empresa que atua na produção de minério de ferro, dividend yield de 11,5%, um P sobre L de 7,21, PVP abaixo de 1,5%, uma empresa muito rentável, com o ROI acima de 20%. O preço do minério de ferro explodiu em final de 2020, 2021, 2022. A empresa ganhou muito dinheiro, pagou muitos dividendos. Nesses últimos meses, a gente teve queda no preço do minério. As ações da Vale, elas dependem muito do preço do minério, por isso as ações caindo recentemente. O Ibovespa esse ano, essa queda que a gente tem no índice, tem muita contribuição da queda das ações da Vale, que tem uma força muito grande na composição do índice. Algo que muita gente pergunta, Bradespar ou Vale, Badu, qual que é a diferença? Eu prefiro investir diretamente na Vale. A Vale ela tem mais tag along. Se você for ver até a questão do tag along, as ações da Vale, por fazerem parte do novo mercado, elas têm tag along de 100%. E as ações da Bradespar não têm esse tag along de 100%. O tag along em BRAP4 é de 80%. Então, na verdade, o que você tem aqui? Quais seriam as vantagens, na minha opinião, de você investir em Bradespar? Um dividend yield maior por conta de um desconto da holding e um risco que o mercado enxerga maior. Também você tem um processo ali entre Bradespar e Litel, e a Bradespar pode arcar com esse prejuízo. Então a Justiça do Rio aqui mantém decisão e Bradespar deverá pagar 1,4 bilhão a Litel. É óbvio que isso aqui acontecer, você vai ter impacto nas ações da empresa, no resultado, no balanço. A probabilidade de a Bradespar ter que pagar isso daqui vem aumentando recentemente. Então as grandes vantagens de você investir na ação da Bradespar, ao invés de você investir direto na Vale, é o desconto de holding, uma distribuição de proventos maior na empresa. A rentabilidade da Bradespar, ela era superior à Vale, se você olhasse, principalmente considerando a prática de reinvestimento dos dividendos até 2021, só que de lá para cá isso vem mudando muito por conta dessa questão aqui, do pagamento da Litel, que a Bradespar vai ter que honrar com isso daqui. Se você comparar as empresas,
você comparar aqui Vale com o Bradespar, o desempenho, você vai ver que esse desempenho, a correlação muito grande aqui até justamente 2021, né, julho, agosto ali, e de lá para cá, esse descolamento, as ações da Bradespar tendo um desempenho inferior ao das ações da Vale. Eu, como eu já falei para vocês, prefiro investir diretamente na Vale, uma empresa muito interessante, com dividendo alto, no longo prazo, traz um retorno muito bom, trouxe um retorno muito bom nos últimos 10 anos, 15 anos para os acionistas, principalmente para aqueles que fizeram reinvestimento dos dividendos, que mantiveram aportes regulares e, na minha opinião, um preço interessante agora. Outra ação da lista é a CEMIG, CEMIG 4, empresa que atua no setor elétrico aqui em Minas Gerais, principalmente no estado que eu moro aqui no sul de Minas Gerais. Dividend yield nesse momento da CEMIG de 13,75%, um PVP baixo, 1,16%, P sobre L também baixo. Na minha opinião, a CEMIG é uma empresa interessante, a gestão nos últimos anos vem fazendo um bom trabalho, rentabilidade alta da empresa, desde 2019, na verdade de 2016 para cá você vê uma mudança com a rentabilidade da empresa melhorando muito, ficando acima dos 17, 18, 19% nos últimos anos ali, com exceção de 2020 e de 2022 que ela bateu na trave, praticamente desde 2019 para cá você vê o ROI acima dos 19%. Então é uma empresa legal. Crescimento de lucros e dividendos, dividendos crescentes consistentes é o que a gente vê aqui na empresa. Né, dividendos crescentes e consistentes, lucros crescentes e consistentes. Olhando os dividendos pagos de 2019 até 2023, 2024 a gente não pode considerar ainda porque o ano não acabou, mas os dividendos aqui crescendo num bom patamar. Se você mudar aqui para dividend yield, você vai ver também que é uma empresa que vem pagando bons dividendos nos últimos anos. É claro, a gente tem esse risco de federalização, que hoje a empresa ela tem, o Estado de Minas Gerais tem essa dívida com o governo federal e poderia usar a empresa como moeda de troca para pagamento dessa dívida. Muita gente acredita que uma empresa como essa nas mãos do governo federal não teria um desempenho tão bom, isso é mais boato, mas enfim. Outra coisa também que você tem que ficar de olho é que se você tem CEMIG 4, ela não tem tag along, a empresa não tem tag along, né? Então se por algum motivo o controle da empresa for vendido, os minoritários não terão direito, se você é acionista de CEMIG 4, não tem direito a receber o mesmo valor que o comprador pagar no controle das ações. Geralmente, quem compra o controle de uma empresa paga um prêmio por isso. Outra ação pagando bons dividendos e que está barata também é a Gerdau. Goal 4, metalúrgica Gerdau, PVP 0,6, dividend yield 14,12%, um P sobre L muito baixo. Badu de Deus, por que a Gerdau está tão barata assim? O que aconteceu com essas ações dessa empresa que estão por esse preço? Eu já falei sobre isso em alguns vídeos, mas você tem o aumento da entrada ali do aço chinês no Brasil. Isso é uma coisa que vem incomodando muito as metalúrgicas, siderúrgicas por aqui. Os preços, o mercado mais disputado, tudo isso incomodando, dificultando a vida dessas empresas. Mas na minha opinião, a Gerdau, ela é o melhor de todos os pares aqui no Brasil. Quando a gente está falando de metalúrgicas, ela também é mais forte na América do Norte. Boa parte do resultado da empresa, se você olhar o EBITDA, já vem da América do Norte, já vem dos Estados Unidos. Recentemente, ela sofreu o quê? Por conta dessa redução da atividade industrial lá nos Estados Unidos, por conta da situação atual, do cenário macroeconômico, essa maior competição também do aço chinês. O que aconteceu? Compressão nas margens. Então você vê margem EBIT caindo, margem EBITDA da empresa caindo nos últimos anos. Isso aqui é por conta dos preços. Não é a empresa que está se tornando menos eficiente ou mais eficiente, nada disso. No caso aqui, menos eficiente, né? Mas não é isso que está acontecendo. Na verdade, muito pelo contrário, a empresa que vem
conseguindo ainda segurar isso, essas margens ainda num patamar interessante, graças aos investimentos que ela vem fazendo na sua própria eficiência. Mas enfim, essa queda nos preços vem prejudicando, a Gerdau fazendo o seu dever de casa, bem posicionada para uma melhora no ciclo. Mas, como a gente vê aqui, mesmo pelos preços atuais, pode ser uma opção muito interessante por conta de um dividend yield muito alto. A empresa que num cenário negativo como esse, e bem desafiador, vem mantendo as margens em patamares positivos, um ROI que caiu pra caramba, a gente vê que em 2021 ela ganhou muito dinheiro por conta dos preços, mas de lá para cá o retorno sobre o patrimônio líquido caindo. Esse retorno aqui, se a empresa continuar tendo lucro, é claro que em empresas como essa a gente tem que olhar um pouco mais para geração de caixa, mas o dólar subindo agora, se a empresa ela consegue, né, manter um nível satisfatório de lucratividade aqui, de rentabilidade, comprar uma empresa dessa por um PVP de 0,6 é muito interessante, pode ser muito interessante. É claro que isso aqui não é uma recomendação, mas na minha opinião pode ser uma oportunidade sim. Os dividendos podem cair esse ano, né, por conta do cenário, mas para mim, barato, uma boa hora para comprar Gerdau, se ela está na sua lista de potenciais investimentos que a gente viu aqui. Então é uma empresa que está na sua lista, às vezes faz sentido. Se não está, nem perde tempo, parte para outra, vai analisar o que está na sua lista, o que você já fez aquele filtro ali e viu que realmente faz sentido para você. Se não, esquece. Na minha opinião, o Gerdau aqui, quando as coisas melhorarem, tem tudo para dar muito lucro e um retorno potencial aí nos próximos anos para quem continuar comprando e fazendo aportes regulares. E para finalizar, vamos para mais um trecho aqui que eu separei do mais importante para o investidor do Howard Marks, esse livro aqui que eu recomendo muito a leitura. Leia esse livro se você quiser ser um bom investidor e deixa ele na sua cabeceira. Sempre que você tiver com alguma dúvida sobre o que você vai fazer, eu devo comprar, eu devo vender, dá uma lida, né? Pega aqui, abre em qualquer página que você vai achar coisa legal. Tô falando sério, é um ótimo livro. E aqui eu abri aqui na página 128, no mesmo capítulo, e olha o que a gente tem aqui, que interessante, né? Para resumir tudo em apenas uma frase, eu diria que a condição necessária para a existência de pechinchas é que a percepção seja consideravelmente pior do que a realidade. Isso significa que as melhores oportunidades são geralmente encontradas naquilo que a maioria das pessoas não faz. Afinal, quando todos se sentem bem com algo e estão felizes em participar, o preço certamente não será uma pechincha. E aí fica a dica aqui para quem está em dúvida se essa é a hora de você investir em ações ou não. Quando tiver todo mundo querendo participar da festa das ações, quando a nossa bolsa de valores estiver beirando ali os 150 ou já tiver passado um pouco dos 150 mil pontos, quem sabe num momento onde a Selic tenha caído ali para casa dos 8%, 7,5%, tudo pode acontecer. Nessa hora, todo mundo vai querer investir na bolsa. E aí, talvez não. Certamente não estará mais tão barato como agora. Então, faça essa reflexão na hora que você tiver na dúvida aí se você vai ou não continuar seguindo a sua estratégia. Porque toda boa estratégia de investimento na bolsa de valores, toda boa estratégia, em algum momento, o investidor ele vai ser levado a se questionar, será que é isso mesmo? Será que é essa estratégia mesmo que funciona? Eu já estou há 2, 3 anos aqui fazendo esses aportes, segurando essas ações, a renda fixa pagando tanto aqui para a galera. Será que é isso mesmo? Será que está certo? Será que esse negócio de que bolsa vence no longo prazo é realmente verdade ou eu caí no conto da carochinha? É verdade. Você só precisa superar essas fases. Fico por aqui, um abraço, vejo você no próximo vídeo, tamo junto, valeu!